Vamos dar início à 31ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2012. Cumprimentando a todos que nos visitam nessa manhã e aqueles que nos acompanharão pela TV Câmara. Eu vou convidar o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Professor Assis. Presente. Silvio Monteiro. Professor Imar, presente. Vira do Banco. Ailton Fenemê. Gastão Bosgueral. Presente. Toninho Danders. Carlos Machado. José Vieira. Lúcia Estocco. Mari Temperaço. Onildo. Carlos de Castro. Professor Valder. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão sob a graça e proteção de Deus. Enseja. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2012. Nos 22 dias do mês de maio de 2012, nesta cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, no plenário Segismundo Salata desta Câmara Municipal, sob a presidência do vereador, professor Assis, e secretariada pelo vereador, professor Imar, realizou-se a 30ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta do livro de presenças. Feita a chamada, havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Senhor presidente, registra a presença dos vereadores ministros do Colégio Estadual Unidade Polo. No expediente constaram as seguintes matérias: ofício do Poder Executivo, diversos, e deste legislativo foram apresentadas as indicações no número 8737 ao 8767 dos vereadores Carlos de Castro, Gastão Bosgueral, professor Valder, Onildo e da vereadora Mari Temperaço, também da mesa diretiva, atendendo a solicitação da Câmara Mirim do Colégio Estadual doutora Zilda Arnes Neumann, os quais solicitam diversas melhorias à nossa população. Também foram lidos os pareceres das outras comissões. Na ordem do dia, foram aprovados os projetos de lei números 703 ao 705, 707, 708 e 711 ao 714. E os projetos de decreto legislativos 1118 e 1119. O requerimento 266 foi rejeitado por unanimidade. A seguir, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão e usaram da palavra explicação pessoal os vereadores professor Valder, Carlos de Castro, Fenemê e Gastão Bosgueral. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada e convocada outra sessão para o dia 24 de maio, do horário regimental. Para constar por lavrada a presente ata, que após ir achada conforme, vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo, ofício 259 do Gabinete, encaminhando a mensagem 01, comunicando o veto integral do projeto de lei 639, que estabelece a obrigatoriedade na realização de teste do coraçãozinho, exame de oximetria de pulso, em todos os recém-nascidos atendidos nas maternidades públicas e privadas do município. Ofício 261, encaminhando o projeto de lei 526, que altera e revoga o dispositivo da lei 1582, que estabelece projeto do Parque Linear do Rio Ressaca e cria programa de habitação para atendimento a famílias em vulnerabilidade socioeconômica e ambiental. Ofício 263, encaminhando o término do convênio 16/2012, diversos, comunicados 5189 e 7416 do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros ao nosso município. Comunicados 34372 ao 34396 e 062413 ao 62474. Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros ao nosso município. Deste Legislativo, requerimento 270 de autoria do vereador Onildo, convidando o senhor diretor responsável pelos Correios de Curitiba, região metropolitana, para comparecer nesta Casa de Leis em uma sessão ordinária em data a ser definida pelo convidado, com o objetivo de prestar esclarecimento sobre os problemas de distribuição de correspondências, fechamento de unidades coletoras existentes na região mais afastadas do município, a falta de código de endereçamento postal, tendo em vista que as vias públicas já possuem denominação própria, a falta de pessoal para a realização da distribuição de correspondências
e as medidas que estão sendo ou serão tomadas para solucionar tais problemas que vêm ocorrendo em nosso município. Colocamos então em discussão o requerimento formulado pelo nobre vereador Onildo, de número 270, convidando o diretor dos Correios da região metropolitana para comparecer nesta casa. A palavra, senhor presidente. Então, fica para a ordem do dia a discussão do requerimento. Indicação 8768 da vereadora Mari Temperaço ao Executivo, que determina a implantação de redutor de velocidade na rua Tubarão, em frente ao número 149, na borda do campo. Indicação 8769 da vereadora Mari Temperaço, que determina a implantação de redutor de velocidade ao lombada na rua Marco Aurélio Rosa, em frente ao 75, na borda. Indicação 8770 da vereadora Mari Temperaço, que determina serviço de limpeza roçada em toda a extensão da rua Camilo Correia Lima, na planta Virgínia. Indicação 8771 da vereadora Mari Temperaço, reiterando a indicação 5319-2010. Indicação 8772 da mesma vereadora, que determina estudos a fim de implantar a modalidade de coleta semanal do lixo proveniente de podas de árvores e imóveis descartados pela comunidade, através de caminhão específico para esse fim na borda do campo. Indicação 8773 da mesma vereadora, que determina estudos a fim de implantar a modalidade de coleta semanal do lixo proveniente da poda de árvores e imóveis descartados pela comunidade, através de caminhão específico para esse fim na cidade de Jardim. Indicação 8774 da vereadora Mari Temperaço, que determina a implantação de parque infantil na Escola Municipal Martim Afonso de Souza, Barra Águas Belas. Indicação 8775, vereador José Vieira, que determina o serviço de recuperação com superantipal nas ruas Mário Wilson Soares, trecho compreendido entre as ruas Constante Moura Sobrinho, Oswaldo Anacleto Bobato, Angelina Senegália, trecho compreendido entre as ruas Constante Moura Sobrinho, Sofia Suata Totsek, no Jardim Suíça. Indicação 8776 do vereador Fenemê, a Sanepar, que determina a instalação de rede de água na rua Marechal Hermes, no trecho que inicia na 277, conhecida popularmente como Rua da Lama, no Guatupê. Indicação 8777 do vereador Fenemê, que determina a construção de academia ao ar livre no Jardim Águas Belas. Indicação 8778 do mesmo vereador, que determina a construção de posto de saúde no Jardim Águas Belas. Indicação 8779 do vereador Carlos de Castro ao Executivo, que determina a troca de boca de lobo na rua Laerte Fenelon, em frente ao número 1706, no IP. Indicação 8781 da vereadora Lúcia Estocco ao Executivo, reiterando a indicação 6885-2011. Indicação 8782 da vereadora Lúcia Estocco, que determina a aplicação do superantipal na Estrada da Roseira, trecho compreendido entre a Avenida dos Bosques até a rua Manuel Pires Cordeiro, na borda do campo. Indicação 8783 da vereadora Lúcia Estocco e Carlos Machado, que determina com urgência a continuação do antipau da rua Pedro Valasque, no Jurema. Indicação 8784 da vereadora Lúcia Estocco, que determina a extensão de rede coletora de esgoto na rua Padre Humberto Robig, entre as ruas Lucier Laval e Serafim França, no Nemari 3. Indicação 8785 da mesma vereadora, que determina a pavimentação asfáltica definitiva na rua Conceição de Almeida e Silva, na borda do campo. Indicação 8786 do vereador Onildo ao Executivo, que determina a recuperação da pavimentação já existente na rua Fedelê de Bortoli, no São Marcos. Indicação 8787 do vereador Onildo, que determina o recolhimento de entulhos depositados na rua Vicente Augusto, número 100, também no São Marcos. Indicação 8788 do vereador Onildo, que determina a recuperação da pavimentação na rua Vicente Augusto, também no São Marcos. Indicação 8789 do mesmo vereador, que determina o recolhimento de entulhos depositados na rua Cezinando Ferreira da Cruz, 1163, também no São Marcos. E indicação 8790 ainda do vereador Onildo, que determina o alargamento da estrada de Saracura no bairro Campo Largo da Roseira. Pareceres das outras comissões. Comissões conjuntas de Constituição e Justiça, do Urbanismo, Habitação, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 715, de autoria do vereador Bira do Banco, professor Assis, Carlos Machado e José Vieira. Senhor presidente, é o que ele continha no presente expediente. Abrimos inscrições para quem desejar fazer uso da tribuna.
Não havendo oradores para usar a tribuna, passaremos à ordem do dia desta sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 703, que dispõe sobre o transporte de passageiros de natureza privada sob o regime de fretamento. Colocamos então em discussão. Com a palavra o vereador Gastão Vosgueiral. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas no referido projeto de lei 510. Pediria o apoio dos senhores vereadores para que só possa dar uma analisada melhorzinho. Já em 15 dias estará voltando aqui para melhor apreciação no plenário. Colocamos então em discussão o pedido de vista formulado pelo novo vereador Gastão. Segundo turno. Coloco então em discussão o pedido de vista formulado pelo novo vereador Gastão Vosgueiral. Senhor presidente. Com a palavra o novo vereador professor Valder. Nós já estamos no segundo turno de votação desse projeto. Já foi passado em primeiro turno, é segundo turno já, então deu tempo suficiente para quem quisesse analisar, ter analisado. Então é importante, esse projeto também é para que a gente possa também realizar as licitações do transporte público, então é um assunto que já passou da hora de resolver aqui na nossa cidade. Eu não entendi o final que ele falou, ele abaixou o microfone. Passo a palavra. Eu falei que é um assunto que também está dependendo para fazer a licitação do nosso transporte público. Então, já passou da hora. Isso daí já era para ter sido feito há muito tempo e tem que ser realizado. Tudo tem que ser realizado. Continua em discussão. Novo vereador Gastão. Senhor presidente, não se discute o objetivo, naturalmente. Segundo, qual que é o motivo? Que você tem um motivo claro, está com data vencida, está com algo já adiantado novamente, como tem sido algumas coisas, aí poderia falar dessa maneira. Agora, eu estou pedindo porque nós tínhamos assuntos bem mais interessantes durante os últimos dias a ser tratado. A questão de estar em primeiro e segundo turno, para mim, é o que menos importa, por isso que tem 2 turnos de votação e período para ser feita uma avaliação. E eu entendo que eu tenho mais algumas coisas que eu gostaria de analisar no referido projeto. Se de repente a bancada assim entender que tem que passar, já sabemos como será o procedimento. Eu confirmo que eu quero no pedido de vistas do referido projeto. Continua em discussão. Não havendo então mais discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis ao pedido de vistas, permaneçam como estão. Então tem 5, 6, 7 votos contrários. Então fica rejeitado o pedido de vistas. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 711, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município no valor de R$ 135.997,38. Pela ordem, senhor presidente. O senhor tem que colocar em votação o segundo turno do projeto. Desculpe, não, vereador. Discutimos o pedido de vista e não demos continuidade. Mas só concluindo esse aqui, então... Não é contra o projeto. Então, ou melhor, voltemos lá no projeto. Então, colocamos seu segundo turno de discussão encerrado. Uma vez que nós só discutimos o pedido de vistas, eu coloco de novo em discussão, em seu segundo turno, o projeto de lei 703, que trata do transporte de passageiros de natureza privada sobre o regime de fretamento. Foi pedido vistas e foi negado. Ninguém mais quer discutir? Então, passamos à votação agora do projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Então, fica aprovado o projeto. Por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 711, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município no valor de R$ 135.997,38 para a utilização da Secretaria de Finanças, Cultura e Meio Ambiente. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 712, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no valor de R$ 2.840.000,
para a utilização da Secretaria de Saúde, sendo esse recurso originário do excesso de arrecadação verificado neste exercício. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 713, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município no valor de R$ 3.474.932,27 para a utilização do PREV. Esse recurso é oriundo do fundo financeiro daquele instituto. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 714, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do município para uso do PREV, no valor de R$ 732.197,54, recurso também do Fundo Previdenciário. Coloco, então, em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 693, que trata das diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2013, com a aprovação das emendas apresentadas pelos senhores vereadores, já inclusas. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado então por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 716, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município para uso da saúde no valor de 10 mil. Esse recurso se origina do excesso de arrecadação verificado neste exercício. Em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 717, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município para uso da saúde, no valor de R$ 1.600.000, sendo esse recurso originário do cancelamento de dotação orçamentária. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1120, que aprova o terceiro aditivo ao convênio número 7/2010, celebrado entre o município e a Associação Educacional de Desenvolvimento Humano e Social. A finalidade desse aditivo é mudar o valor do repasse, que será feito em 10 parcelas, sendo a primeira de 44 mil e as demais de 15 mil reais. Coloco então em discussão. Não tem o original. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra no vereador professor Imário. Não, eu sei que já é o terceiro termo aditivo, né? Então já deve ter passado. Eu só gostaria de saber se mudou objeto ou não mudou objeto, qual objeto e objetivo do presente termo aditivo do convênio. Porque muitas vezes nós aprovamos um convênio-mãe e na medida em que nós aprovamos os aditivos, eles podem até estar sendo alterados os objetos de tal convênio. Então, qual é a finalidade específica? Nada é mais de 400 mil por ano que está indo aí. Então, precisamos saber qual é a finalidade. Nós estamos aprovando aqui um aditivo, mas ele não vem acompanhado do original. Nada impede que deixamos para a próxima sessão, se os vereadores concordarem. Eu mesmo
peço vistas ou não, professor Edmar. Até para a gente lembrar do que se trata o convênio. São tantos convênios que aprovamos anualmente, mas esse, nesse momento, não veio acompanhado do original. Então, eu peço o pedido de vista para que a gente esclareça para a próxima sessão. Os vereadores concordarem com o pedido, permaneçam como estão. Então, pedimos vista do projeto. A ordem do dia da próxima sessão vai constar do segundo turno de discussão e votação. Desculpe. Então, antes de passarmos a anunciar a próxima sessão, colocamos em discussão o requerimento formulado pelo novo vereador Onildo, o qual convida o diretor dos Correios da região metropolitana para comparecer a esta casa, na sessão ordinária. Com a palavra, o novo vereador, professor Val. Esse requerimento, originalmente, ele partiu da ideia do Onildo, mas como constantemente nós, vereadores, eu acredito que eu tenho sido, não sei se os demais, questionados em algumas localidades da nossa cidade em que as correspondências têm chegado atrasado, em que não tem CEP, a rua não tem CEP, em que o correio não passa, e também estamos ultimamente sendo questionados pelos próprios prestadores de serviço do correio, pelo fato de que muitos às vezes não estão recebendo pagamento, ou não estão tendo que trabalhar sábado, domingo sem trégua, e tem algum problema no som lá. E por esse questionamento, então, eu sugeri ao Onildo que, se for da vontade dos demais vereadores, que todos assinassem para a gente ouvir as explicações do diretor regional do Correio, para contar para a gente se o problema é no governo federal, se o problema é desses Correios que não são do governo federal, porque quando eu era jovem, a gente sempre ouvia que a empresa que o brasileiro mais acreditava é no Correio. Eu acredito que, se for fazer uma pesquisa hoje, o brasileiro já não acredita tanto assim no Correio, porque o negócio não está chegando na hora certa e muitas contas vencidas chegando à casa das pessoas. Então, peço o apoio dos demais vereadores para a aprovação desse requerimento e espero que o diretor regional dos Correios venha até essa casa para nos explicar o que realmente está acontecendo. Um bom dia a todos e muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador Onildo, autor do requerimento. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e o público que se encontra aqui presente, que estão nos ouvindo o seu trabalho em suas casas, né, pela TV Câmara. Senhor presidente, o fato que me traz fazer esse requerimento é justamente isso que o professor Valber acabou de explicar, e quero agradecer a todos que assinaram esse requerimento agora, juntamente aí para que o diretor viesse aqui, nós dar uma explicação. Eu vou falar um pouco sobre a nossa região sul. Nós temos somente um entregador de carta naquela região, que a gente percebe que é somente um, que ele chega já chamar a gente pelo nome, as pessoas pelo nome, porque ele conhece todo mundo, e há poucos dias parou de passar o correio, e a gente foi saber por que parou de passar o correio, o entregador de carta. O rapaz falou que ele estava doente, e que não tinha outra pessoa para colocar no local. Imagine se não vai ficar doente, senhor presidente. Às vezes, 10 horas da noite ele está entregando carta, domingo, feriados, dia de chuva, está lá ele sozinho entregando carta, desesperado para vencer, e não consegue vencer e entregar as cartas para a população. Problema do ICEP, problema de carta que é mandado aqui de dentro da Câmara e volta para cá. Aí alguns vereadores vão lá e conferem o endereço, vão com a carta na mão, entrega lá para o cidadão, o endereço está correto. Então é um monte de coisa, e o órgão do governo, do Correio, é um órgão que nós precisamos, toda a nação brasileira depende dos Correios, muitas coisas chegam através do Correio, você depende do Correio, e é um trabalho que está sendo assim, muito mal feito, de repente não pela vontade dos entregadores de cartas, mas de repente por uma gestão, por um modelo de gestão, alguma coisa que está acontecendo dentro dos Correios. Então isso precisa ser visto com bastante carinho, com bastante atenção, porque é um descaso com a população brasileira. Então vamos pedir para que ele venha aí e nos dê explicação o que está acontecendo, que é esse problema dentro dos Correios aí. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento. Com a palavra na vereador, professor Mário. Senhor presidente, em que pese os nobres colegas que me antecederam estar cheios de razão e corretos no que tem acontecido com a distribuição do correio na cidade, dá uma vergonha mesmo. Mas nós tínhamos que saber quem é esse cidadão aqui na ordem do dia, até porque o vereador Carlos Machado, o vereador Zé Vieira e outros colegas que já participamos outras vezes, nós tivemos um dissabor quando convidamos o cidadão da Sanepar, lembra, vereador Carlos Machado? E ele mandou outro. E veio uma pessoa que, lamentavelmente, foi vergonhoso o que aconteceu naquela época, na Câmara ali onde é hoje a biblioteca. Não sabia nada. Não conhecia nada. Então, de repente, que aqui não cita o nome dele, eu não sei quem é o responsável, por ser um órgão, uma autarquia federal, o cara pode mandar alguém aí, que vai vir aqui na Câmara, vai ficar aqui uma hora e meia conosco, e lamentavelmente não vai responder nada. E já não está mais na hora de nós perdermos tempo com esse pessoal, né? O pessoal tem que vir para resolver, porque vir aqui para blá, 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 e não resolver nada, não adianta, porque a grita é constante e no município inteiro. Não entregam, não podemos culpar os profissionais que estão aí. Dias atrás eu mandei um massinho razoável de correspondência, para as vossas excelências terem uma ideia, vereador Bidman. Eu não sei se de repente eles pegaram outro pessoal para distribuir, porque não é aqueles mesmos que passavam lá, que conheciam a gente pelo nome, como disse vossa excelência. O cidadão me retornou para minha casa todas as minhas correspondências. Eu sou o remetente, tem que ir para o destinatário. Sabe o que eles fizeram? Voltaram na minha casa e colocaram um maço de correspondências que eu encaminhei para mim mesmo. Quer dizer, tenha santa paciência, né? E todos nós pagamos por isso. Então não estou questionando aqui a capacidade dos servidores, do correio, daqueles que nos conhecem, que estão lá inclusive à noite, vereador Nonildo, domingo, feriado, com chuva, distribuindo, com a bicicleta, com a motoca, uniformizados. Mas tem que vir aqui alguém que resolva essa parada, porque não adianta vir aqui nós fazer um monte de pergunta, bombardear o cidadão, e ele sair daqui e nós ficarmos do mesmo tamanho. Ou vem aqui alguém que tem competência e poder de resolver, ou não adianta nem vir. Além do que, nós temos que pensar que é uma autarquia federal e que não é um diretor, um superintendente, alguma coisa aqui de uma ramificação estadual que vai ter a palavra final. Mas, enfim, é importante, nós temos que ter esse cuidado. Senão nós vamos aqui bombardear e até deixar o cara em maus lençóis, né? Porque nós o fizemos na época, né, vereador Carlos Machado? O cara da Sanepar saiu, quis sair pelos fundos da Câmara já, né? Porque errou até a porta. Porque o manda-chuva dele colocou ele no fogo cruzado, e coitado dele. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. De repente nós vamos ficar, e vamos bater, né? Vamos bater pesado, vamos bater em gente que não merece. Então tem que vir o cidadão na ordem, que é o famoso aqui, que eu não sei quem é, porque não tem o nome. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Novo vereador, senhor Nildo. Só para lembrar, professor Imário, não está o nome do cidadão aí, que faz um mês que eu estou pedindo que me mande o nome de lá, para colocar aí. Então, faz um mês que a gente está ligando lá toda semana, para que eles passem o nome do diretor, pessoa responsável, eles não passam. Então, agora a gente fez diretamente o diretor, alguém deve vir. E se vir um cara que não está preparado, azar é o dele. Né? Porque tem que vir aqui para dar explicação para a população. Obrigado. Continua a discussão. Também assinei apoiando o nobre vereador. Acho um convite muito importante numa hora bem oportuna, porque o número de reclamações é de todos os cantos da cidade, realmente. Então, agora, sim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão, que vai ser o segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 693, 716... Pela ordem, senhor presidente. 717. Tem que votar o requerimento. Mas vem assinado por todos. Ah, então tá bom.
O requerimento vem assinado por todos, daí já nem... De primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1120 e primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 715. Abrimos as inscrições para explicação pessoal. Sr. Valder. Quem? Não, vereador Onildo. Sr. Valder. Professor Valder. Professor Imar. Quem mais? Mário Temperaço. Novo vereador Gastão. Toninho da Anderson. Quem mais? Está encerradas as inscrições, então passo a palavra ao nobre vereador Onildo. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Senhor presidente, voltando só um pouquinho com relação a Correio, se facilitar, a gente vai trazer até o sindicato dos funcionários do Correio aí, também junto. Já me falaram para mim que eles têm vontade de vir junto para pressionar isso aí, o sindicato dos Correios. E uma coisa só quero lembrar, professor, que nessa semana, ou nesses últimos dias que a gente tem passado aí, nós levamos um fogo cruzado de pré-candidatos e tal, forçando a barra de uma coisa e de outra. E lá na minha comunidade, conforme em todas as comunidades, existem vários pré-candidatos. Mas vários pré-candidatos que às vezes não tem noção nem do que fala, nem do que diz, e acaba atacando as pessoas, atingindo as pessoas até moralmente, e eles não sabem que com isso que estão fazendo, eles acabam se prejudicando a si próprio. Em uma festa numa localidade próxima à minha casa, um cidadão chegou e bateu no peito de um dos meus assessores e falou assim: eu trouxe tantos mil reais para tal colégio. O meu assessor falou para ele: não, tudo bem, parabéns para você que você conseguiu trazer todo esse dinheiro, mas eu não sabia que um simples pré-candidato consegue dinheiro do governo estadual ou do governo federal para uma entidade. Moral da história, ele falou assim: o teu vereadorzinho não está fazendo nada, não está fazendo nada, eu consegui. Só que agora eu vou até essa entidade para ver onde que está o dinheiro. Será que essa entidade embolsou o dinheiro? O que a entidade fez com esse dinheiro? Porque não aparece. Segundo a direção dessa entidade, esse dinheiro nunca apareceu por lá, nunca foi lá. Como é que se consegue um dinheiro? Manda-se para a entidade e a entidade não recebe o dinheiro. Ontem, na minha comunidade, está lá para todo mundo ver, várias placas escritas assim, ó: deputado Rasca, Cipó e Marcos da Vidofer, manda não sei tantos mil reais para uma entidade também dessa localidade, né? Que são mais outros pré-candidatos, tirando o deputado Rasca. Quanto ao deputado Rasca, eu até concordo, porque ele é um deputado, ele consegue trazer dinheiro do Estado e assim por diante para alguma entidade. Mas os pré-candidatos também conseguem trazer. Hoje pela manhã, uma pessoa me ligou, preocupada com aquilo ali, com a situação daquelas faixas. Eu falei: não se preocupe, porque eles vão ter que dar explicação desse dinheiro. Aí essa pessoa falou, disse que não, disse que foi o Rasca que deu um tanto, foi o tal do Cipó que deu um tanto, e mais o nosso amigo Marcos que deu um tanto. Digo: não, parabéns para eles, tem dinheiro, vão lá e faça a doação. Mas se você faz uma doação, você não precisa ficar gritando os quatro ventos aí para dizer que você fez uma doação. Você fez uma doação. O que a esquerda faz, a direita não precisa saber, né? Então, só para lembrar que esses caras estão desesperados, né? Cadê a população que vinha aqui para ouvir o nosso trabalho, né? Então, eram só pré-candidatos, eram só pessoas que vinham aqui para fazer baderna, muitas delas, porque muitos que estão aqui, graças a Deus, estão aqui hoje porque querem ver realmente o trabalho dos vereadores. Parabéns a essa população que está aqui, esse povo que está aqui hoje, poucas pessoas, mas são pessoas que têm qualidade. Bom dia a todos.
Com a palavra, o nobre vereador, professor Valder. Bom dia às pessoas que nos assistem pela internet, às pessoas que nos ouvem. Bom dia a todos os vereadores aqui presentes, as senhoras vereadoras, público que nos acompanha pela internet e por essa casa. Quero pedir desculpa para o senhor presidente que interferi no seu trabalho, aí né, mas para constar na ata, né, vem com a maioria das assinaturas, então automaticamente está aprovado, né? Então eu, como não prestei atenção nisso, daí desculpa, tá bom? Quero completar aqui as palavras do Onildo, né? Porque o povo trabalhador muitas vezes acaba sendo usado e manipulado, né? Como na televisão aparecia, a população de São José dos Pinhais estava aqui na casa. Já pensou? Não tinha nem para dar 10% da população de São José dos Pinhais, tinha que ter 30 mil pessoas, né? Então, tinha quanto? Não tinha nem a casa lotada, tinha algumas pessoas com algumas faixas pedindo, né, alguns pré-candidatos, na maioria. Se eu fosse você, Nildo, fotografava todas essas faixas que tem lá e guarda com você. Porque falar, até papagaio fala, se você treinar bem, tem gente que fala que até cachorro fala, né? Então, só treinar bem, né? Jornal também aceita tudo, papel aceita tudo. Então, as pessoas... nós não vamos dar um curso para eles como que pede voto, mas deixa eles fazerem isso daí, que isso não leva a nada. Coitado do povo infeliz, né? Porque o povo continua sofrendo com problemas na saúde, com problemas na educação, com problemas nas ruas das casas. Isso acontece. E ontem eu disse num discurso meu assim que não vamos encontrar um prefeito que consiga resolver todos os problemas da nossa cidade, que consiga dar solução. Então, quando a pessoa não é prefeito, não ocupa a função de vereador, de prefeito, de qualquer pessoa, pode dizer assim: se eu estiver lá, eu vou fazer, eu vou acontecer. Na verdade, você acha que alguém tem má vontade de procurar resolver os problemas da nossa população? Nós queremos ver a população contente. Ninguém aqui tem prazer de ficar ouvindo reclamações. Nós queríamos que os problemas fossem resolvidos, mas não é fácil. É uma cidade muito grande, é muita gente. Hoje, por exemplo, de manhã, nós estávamos vendo lá o caos que está em São Paulo. Aí eu falei para minha esposa, daqui a pouco vai chegar aqui em São José, Curitiba, porque de tarde, se você estiver no centro de Curitiba, tiver que vir para São José dos Pinhais, Deus nos acuda. Ontem a BR-277 estava travada. Deus nos acuda, então isso vai chegar. E agora, ainda, o governo federal fez o favor de abaixar o preço dos carros, de facilitar a vida para comprar carro. E nós não temos mais onde pôr carro. E daí, né? Como que nós vamos fazer? Então, é uma situação difícil. Acidentes acontecendo em todos os lugares, em todos os momentos. Não tem rua que aguenta. Não tem rua que aguenta o número de carros. Tem gente impaciente. Hoje fiz a questão vindo para cá, pela Rui Barbosa, um carro tirou uma fina em mim para poder me ultrapassar, passando, pegou, costurou o outro lá, quase se matou para conseguir, quase chegou com o carro amassado aqui no centro de São José. Aí eu continuei na minha velocidade normal. Quando eu cheguei ali no sinaleiro, logo depois do viaduto, ele estava ao meu lado. Eu fiquei olhando para ele, olhei para mim, para o carro. Quer dizer, ele arriscou tanto para chegar no mesmo lugar, no mesmo tempo que eu. Por quê? Tem muito carro na rua, tem muita gente circulando. Nós, ontem, quero parabenizar aqui o Adilson Escusata, lá, o secretário do Trabalho, que deu diploma de formatura lá para vários cursos que o Cine promoveu, em parceria com a TQI, dando mais conhecimento para a nossa população. Mas uma coisa interessante que eu vi lá, várias pessoas falaram dos formandos e tinha gente da Bahia, de Pernambuco, do Maranhão, são moradores aqui em São José dos Pinhais, um há 3 anos, outro há 4 anos, outro há 5 anos, e ainda tem gente fazendo discurso de que nasceu aqui, que nós somos forasteiros. Eu sou paulista,
nós somos forasteiros. Uma pessoa, eu fiquei tão admirado, mas tão admirado, que ela colocou no meu Facebook que ela nasceu aqui em São José dos Pinhais e conhece cada árvore plantada nessa cidade. Olha, eu dei os parabéns para ela, porque no mínimo ela deve ter 320 anos e uma memória absurda, né? Para lembrar cada árvore que foi plantada aqui na nossa cidade. Parabéns. Olha, é uma pessoa bem esforçada. Então, a gente tem que ver que a nossa cidade está crescendo todo momento, todo momento. É um crescimento galopante. É gente chegando de tudo quanto é lugar. Nós vamos ter sempre problema na saúde, nós vamos ter sempre problema na educação, nós vamos ter sempre problema com vias públicas, nós vamos ter sempre esses problemas. O que nós temos que fazer é a nossa parte, trabalhar bastante para amenizar esses problemas. Se tem gente que está querendo doar dinheiro, então que doe logo, então, e ajude as instituições, né? Não precisa colocar faixa. Os maiores doadores que eu conheço, as maiores pessoas que estão preocupadas com a sociedade, fazem as suas doações sem ninguém ficar sabendo. Essa é a verdadeira doação. Essa é a verdadeira, o sentimento cristão de querer ver as coisas bem resolvidas. Quem coloca, que faz propaganda, não é doação. Com o dinheiro dele, na maioria das vezes, não é. Um bom dia a todos e muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador, professor Imar. Senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, público aqui presente, a imprensa, nossos internautas, eu, a princípio, devo falar sobre a questão do trânsito da cidade. Está caótico. Está impossível transitar na cidade. Leve-se em consideração o aumento da frota de veículos, leve-se em consideração algumas mudanças que até foram positivas, mas outras que foram completamente negativas. A Avenida Joaquim Nabuco é um caos, tanto para sair da cidade quanto para entrar. A Avenida Rui Barbosa é um tédio. Dependendo da tarde, para você se deslocar aqui do centro da cidade até, nem vou dizer o Boticário, vereador Valder, até o Conjunto Urano você leva 40 minutos, 45 minutos. É um absurdo. Nós não temos vias de escoamento na cidade. Está virando um caos. E não se tomam providências. O tráfego pesado no centro da cidade continua a todo vapor. Nós já não somos uma cidade interiorana, uma cidade de dormitório, como se falava há 20, 25 anos atrás. Nós somos uma grande cidade. 25 anos, 30 anos atrás, quem morava aqui na cidade de São José dos Pinhais se deslocava para a capital para trabalhar. Hoje nós vemos a inversão desses valores. E não se toma nenhuma medida cabível para resolver a situação. Eu já questionava aqui, e eu peço ao novo secretário agora, que está com a cabeça fresca, a todo vapor, ao Giovanni, que tome a providência. Tem ruas que estão com o pare ainda no sentido inverso. Ou seja, a rua já se tornou contramão em um dos sentidos, e o pare está pintado lá na esquina. E os veículos estão se chocando. E as pessoas estão se confundindo. Eu vou citar somente 2 vias aqui. Não vou citar mais, mas tem uma porção. A questão dos yellow box, aquelas caixas amarelas, não fazem nenhuma. E tem uma série de vias na cidade que precisam urgentemente disso. Não fazem. Não adianta pedir. Parece-me que se pedir é pior.
Melhor não pedir. Eu vou dar o exemplo de uma só, para encerrar minha fala, senhor presidente, nesse assunto. Marechal Deodoro, com o Visconde do Rio Branco. É um exemplo de tantas outras que tem na nossa cidade. A faixa de pedestres está no entroncamento entre a Visconde do Rio Branco e a Marechal. Só que o motorista, o condutor do veículo, para que ele possa observar o fluxo de veículo que se desloca da Passos de Oliveira, Visconde do Rio Branco, sentido bairro, ele tem que avançar sobre a faixa de pedestres. Senão ele não enxerga nada. E aí nós criamos um problema sério. Sabe com quem? Com o transeunte, com o cidadão, com o munícipe. E olha, eu já vi isto em um documentário. E não vai demorar muito para acontecer em São José, até gostaria que acontecesse, porque eu vou filmar. Eu já vi, senhores, um veículo, e da mesma forma que está esta e outras vias de São José, que o veículo não é culpa do motorista, do condutor, não é. Porque ele não tem como observar o carro que vem na sua esquerda, para ele atravessar a rua. E aí ele vai parar sobre a faixa de pedestre. Dias atrás eu assisti num documentário, algo que aconteceu verdadeiramente. O cidadão parou com o veículo, Toninho, sobre a faixa. Sabe o que o pedestre fez? Abriu a porta do passageiro e passou sobre o passageiro e sobre o condutor do veículo, e abriu a porta lá do condutor do veículo para atravessar a rua. Porque o condutor estava com o veículo sobre a faixa do pedestre. E se a faixa do pedestre é do pedestre, assim diz a lei. Ele passou por dentro do carro. Ficou cômico, ficou satírico, ficou vergonhoso para a administração daquela cidade. E vai ficar aqui, vereador Silvio Monteiro. Ou quando alguém não passar sobre o carro. Mas não é culpa, repito, do condutor. Porque não tem como observar. Numas duas, ainda tem um tachão. Ainda tem, não, ali não colocaram espelho, vereador. Colocaram aqui em cima, eles quebraram. Na Marechal não colocaram. Se tivesse colocado, acho que tinha resolvido um pouco. Colocam aquele tachão. Aí o veículo tem que passar o tachão para permanecer, para olhar, visualizar. Aí ele está com o carro completamente em cima da faixa de pedestres. Então, secretário Giovanni, te vira nos 30. Você veio para resolver o problema do trânsito na cidade. É o mais novo secretário de transporte que a cidade já teve no município. Até porque é a primeira secretaria de transporte se cria aqui. Então você vai ter que dar o exemplo. Resolva essa situação, porque está complicado. E eu não estou falando em meu nome, estou falando em nome da comunidade que merece, precisa e é um direito que lhes confere. E é um dever, uma obrigação do Poder Executivo, através da Secretaria competente, resolver a situação. O que vai fazer com o muro da loja, da residência, não é problema meu. Problema de engenharia, de especialistas da área técnica. Mas alguma coisa vai ter que ser feita. Porque, inclusive, vereador Valder, tem uma rua aqui na cidade que ele tem um muro em bico, não é em semicírculo, que você não vê nada. Você tem que botar a frente do carro no meio da rua. Aí dá um acidente, quem é o culpado? Vai se discutir na justiça, vai demorar não sei quantos anos para resolver. E encerrando, senhor presidente, eu quero lamentar o passamento, o falecimento de um grande amigo meu, de um cidadão muito conhecido na cidade de São José dos Pinhais, de uma família tradicional, vereador Silvio Monteiro, do seu Calmon de Brito. Aos 91 anos, faleceu e foi sepultado ontem, da família Brito da cidade, família tradicional, da família do doutor Tobias Antônio de Brito, da professora Leocádia de Brito, da professora Lilian de Brito, era pai da professora Lilian. Seu Calmon, aos 91 anos, foi vítima de um infarto fulminante dentro de casa. Lamentavelmente, nós estivemos lá ontem com a família enlutada. Ele morava aqui uns chamamos de contorno leste, mas na verdade BR-116 Sul, né? O contorno, bem pertinho da Temparaito, onde tinha uma chácara bastante grande, né? De família tradicional, muito conhecida, principalmente na colônia Rio Grande, há mais de 90 anos. Então, lamentamos aqui o passamento
do seu Calmon de Brito, e deixamos aqui as nossas condolências a todos os familiares daquela pessoa que nós já conhecíamos há muitos anos. Muito obrigado e tenhamos todos um ótimo dia. Com a palavra a nobre vereadora Mari Temperaz. Bom dia, senhor presidente, vereadores aqui, presente, público, imprensa. Hoje estou falando rapidinho para pedir ao Demotran que eles fizeram novamente ali o asfalto na Vanderlei Moreno e retiraram a lombada, onde está muito perigoso, as crianças que saem do colégio têm que atravessar ali, que eles façam isso com emergência. Ontem as mães foram até a minha casa pedir para que voltem logo essa lombada ali, que está difícil, o pessoal não tem, eles não têm medo, eles pegam, vêm a 100 e poucos por hora ali naquela marginal ali, e isso é um perigo antes que aconteça alguma coisa com as crianças. Também já reforçar o pedido lá da lombada na Ângeles Garbi, que o pessoal também fizeram abaixo-assinado, e a gente espera que saia logo. Já teve 3 acidentes no mesmo local. Então é isso que a gente pede para eles. A gente sabe que eles estão ali melhorando ali a Vanderlei ali, mas que a lombadas tem que voltar rapidamente antes que aconteça o pior. Isso, e hoje é isso que estou falando. E vou também só dar um toque, gente. Depois, quando fala que a vereadora Mari é contra a saúde, antes de ontem eu recebi um telefonema de um senhorzinho que está no 24 horas, que está precisando de oxigênio, que está precisando de emergência e não conseguia lugar para essa paciente ficar. E a família foi lá, a gente conversou e ontem deram alta para o paciente. Espero que ele fique bom em casa. Obrigada. Com a palavra o nobre vereador Toninho da Anderson. Então vamos agradecer a presença de todos que nos acompanharam. E nada mais havendo tratar, declaro encerrada esta sessão, convocando a outra para o dia 29 deste mês, no horário regimental. Está encerrada a sessão.